Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula aqui. Tá? Nossa terceira aula, conforme o nosso cronograma, trata do assunto dashboard. Tá? Então, eu vou ensinar vocês como criar como é que nós podemos criar no Arena, com facilidade, aí, um dashboard. Tá? Essa estratégia é bem legal porque ela faz com que você transfira, né, informações importantes do teu código aí para a tua tela de uma forma bem simplista. Tá? Isso faz com que as pessoas que não tenham muito conhecimento do software, né, que é a grande maioria especificamente, né, consiga compreender o que está acontecendo ou atingir o objetivo, né, para essa proposta aí, que é ter informações, né, para subsidiar aí uma tomada de decisão. Eu vou dividir a aula em 4 partes. Tá? Eu vou primeiro falar um pouquinho do relatório, ou seja, onde essa informação se encontra, né, de uma maneira bruta. Tá? E aí, claro, num nível um pouco mais aprofundado. Né? Vou mostrar as ferramentas básicas de comunicação para esse painel, tá? Que seria a possibilidade de você criar uma variável, um display para uma variável, né? Um display para um nível e a possibilidade de você inserir várias variáveis em um gráfico. Tá? Depois a gente vai, no terceiro ponto, né, trabalhar aí com a possibilidade de aquisição de uma informação que não se encontra no relatório, mas que é interessante você mostrar no teu dashboard. Tá? E, por fim, uma parte mais relacionada à personalização, de como que você pode alterar as figuras, né, do fluxo que passa no teu programa. Tá? Então, são 3 objetivos. Tá? A ideia aí que passo a passo a gente vá passando por cada um deles, dando a maior quantidade de detalhes possível. Para uniformizar esse processo, né, todo mundo está na mesma página, eu vou usar o código que eu trabalhei na aula passada. Então, se porventura você não conseguiu terminar, ou você está atrasado, ou enfim, qualquer outro motivo que possa aí não permitir que você abra o arquivo, você pode acessar ele aqui no Blackboard em aulas virtuais síncronas, ou melhor, né, primeiro atividades pedagógicas vai te trazer aqui para essa área. Em aulas virtuais síncronas, você vai encontrar o Arena, né? Aliás, a pastinha Arena, e aqui, onde todas as aulas estão, eu criei uma aula nova chamada Criando um Dashboard, da aula 3, e aí tem o modelo versão nova.doi, tá? Que é a versão que eu criei na semana passada e que vocês devem ter criado também para entrega, né, na nossa aula 2. Tá? Bom, feito isso, você vai abrir esse programa. Tá? Então, ao abrir, o resultado que você vai ter é este daqui. Né? Então, o código que nós trabalhamos no último encontro, como eu mencionei, e é onde a gente vai estabelecer hoje, né, a criação aí desse painel de informações. Alguns aspectos interessantes aqui que tem que ser colocados, né? Esse código, ele está rodando, deixa eu puxar esse texto aqui para cá, esse código está rodando com aquela característica de cronograma de atividades, né? Então, se você vir aqui nas definições, né, em cronogramas, você vai encontrar ali, deixa eu dar um stop aqui, você vai encontrar os cronogramas definidos, né? O crocorte, o crocosto e o CROINSP, que era o cronograma que a gente estabeleceu para os recursos que estão atrelados a esse código. Outro aspecto interessante aqui em execução é que você vai encontrar em configuração o tempo de replicação. Né? Então, estou trabalhando aqui com 10 horas, tá? 10 horas. Eu estou com 2 horas em adição, 2 horas extras. Tá? Um detalhe importante, o primeiro tópico que eu mencionei aqui é o relatório, né? Então a gente vai analisar um pouquinho o relatório
que o Arena gera. Esse relatório ele é regido por essa unidade de tempo base aqui, ó. Tá? Então, se aqui estiver horas, todo o relatório é estruturado em horas. Obviamente que eu posso mudar para dias, para minutos ou para segundos. Tá? Essa definição de tempo, ela não tem nenhuma relação atrelada ao tempo que você colocou para rodar o teu sistema. Por exemplo, eu estou rodando uma replicação de 10 horas, mas eu posso ter aqui todo o meu relatório em minutos. Tá? Inclusive, é até interessante a gente ter essa condição em minutos, porque fica mais fácil de você ler o relatório, né? É uma unidade de informação mais simplista, então você tem mais consciência do tempo, tá? Diferentemente do que poderia ser, né? Quanto tempo demora esse processo? 0,33 horas. Então você vai ter que fazer todas as conversões para ter ali a percepção de quanto isso é em minutos. Assim, facilmente você tem essa informação. Tá? Vou rodar o sistema também uma vez apenas, tá? Então, eu estou com uma replicação só definida. Tá? Então, ajustem só para minutos aqui, para a gente ler esse relatório com mais facilidade. Ok. Vou rodar o programa. Tá? Então, só isso que eu mudei. Vou rodar ele aqui, ele está bem rapidinho, né? Perceba que a minha barra aqui de execução está realmente mais à frente, né? Então, se eu rodar, ele vai acelerar aí o processo e já vai me entregar aqui um resultado. Aí ele pergunta, você gostaria de ver os resultados? Então, sim, o próprio sistema vai se transformar aí para você poder avaliá-lo da melhor forma possível. Então, aqui saíram 36 camisas, né? Eu não consegui aí 40, quer dizer, não consegui não estruturei para sair 40, né? Então, deixei ali esse nível aqui de camisas. Vamos para cá, vamos voltar aqui para a hierarquia, vamos puxar esse cara aqui. Aqui a gente tem o número de saídas, eu entrei, vamos para o principal. Acabei clicando 2 vezes aqui, ele me foi para o sumário. Aqui, ó. Vamos voltar para o relatório principal. Acho que o de você já deve estar no principal. O que é importante aqui? Aqui ele traz 3 informações importantes. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não. Mas basicamente são entidades, fila e recursos. Né? Em entidades, você acha informações sobre o fluxo. Tá? Então, aqui, ó, tempo de valor agregado. Ó, né? Então, qual foi a média aí, o average? Average é a média. Qual foi a média de tempo de processamento, né, desse fluxo? Ó, média de processamento em torno de 36 minutos. Tá? Mas tiveram peças aí que foram processadas mais rapidamente, ó, em 26, um pouquinho, e teve uma outra peça aqui que foi processada, o que mais demorou necessariamente, 61,55 minutos. Tá? O número de valor não agregado, ele existe porque a gente pontuou ele no tempo de inspeção. Então, a média desse tempo de valor não agregado foi aí de 2,27 minutos, e tem peça aí que demorou 4 minutos, porque provavelmente a peça passou 2 vezes no mesmo, né, no mesmo processo de inspeção. Tá? No mais, você tem informações que podem ser visualizadas em outros locais, como o waiting time, que é tempo de espera na fila, o transfer time, tá, que é tempo de transferência. Então, o waiting time eu vou trabalhar aqui quando eu falar de queue. Tá? O transfer time ele está atrelado às rotas que a gente colocou. Então, em média, o tempo de deslocamento desse projeto é de 5,8 minutos, mas teve peça que demorou aí no máximo, né, 11 minutos. Tá? Além disso, você tem o total time, que é o tempo de sistema, né, dentro do processo. Tá? Teve peças aí, o tempo de sistema média de 504 minutos, teve peça que ficou 588,20. Isso deve-se principalmente ao fato da gente colocar as peças no sistema já no tempo zero. Então, a peça ficou dentro do sistema um bom tempo. Ela ficou esperando para ser cortada, depois ela ficou esperando para ser processada, para ser costurada, depois ela ficou esperando para ser inspecionada, e daí só no final
ela saiu do sistema. Tá? Então, esse total time aqui, ele está um pouco fora, né, da realidade, mas é a forma que a gente optou por colocar, por inserir as nossas peças no sistema já no tempo zero. Se eu programasse uma entrada um pouco mais lógica, eu provavelmente diminuiria o tempo em que minhas peças ficam dentro desse sistema. Tá? Por fim, né, o tempo de as peças que entraram e as peças que saíram, então ficaram 4 peças ainda dentro do processo. Tá? Filas. Então, tempo de espera máximo, né, média, máximo e mínimo, e número de peças na fila, máximo, médio e mínimo. Tá? Então, em média, a gente tem aqui um tempo de espera de 194 minutos no corte. Sim, porque todas as peças ficam depositadas ali no estoque intermediário. 32 minutos na costura, 190 minutos na inspeção. Não sei se vocês lembram, mas a gente optou por colocar o inspetor ajudando a costureira, né? Então, as peças, depois de costuradas, ficam aguardando até o final do ciclo, né? Para o inspetor ir lá fazer a inspeção. Isso faz com que as filas médias aqui, ó, do corte fossem aí de 12,97, na costura baixa a fila, devido à condição que a gente criou, e na inspeção uma fila alta, porque as peças ficam esperando. Lembrando aqui os máximos, né? Então, eu tive no máximo 6 peças na costura, no máximo 39 peças no corte, até porque jogo só 40 peças, né? Uma ficou cortando e 39 esperando no tempo zero, e na costura também um tempo alto. Aqui também tem os máximos e mínimos desculpa, aqui não é tempo, aqui é quantidade, né? Uma quantidade alta. Aqui tem os máximos e os mínimos de tempo, aí sim, né? Tempo máximo aqui de uma peça em fila no corte, 392 minutos, e na inspeção, 415. Lembrando novamente, né, que essa condição colocada aqui deve-se principalmente à estratégia que a gente adotou de alocação de mão de obra, né? Eu privilegio a costura e deixo para o fim, né, a etapa de inspeção. E o corte ele já é sobrecarregado já no tempo zero, uma vez que eu já coloco 40 peças em fila, né, no início do programa. Tá? Por fim, para fechar o relatório, a gente tem a ocupação. Então, percebam aqui a ocupação do processo, tá? E não só da costureira em si, tá? Ou do cortador, ou do inspetor. Até porque eles estão, volta e meia, eles estão caminhando, né, de um lado para o outro. Tá? Ficou claro o gargalo aqui, né? A costura é a que consome mais, né? Está em 97% aí de utilização. O inspetor, como era de se esperar, só 16%, né? Por isso a necessidade de você movimentar ele para a costura. E o cortador fica relativamente bem ocupado, porque ele precisa cortar todas as peças antes de avançar. Tá? Então, a ideia agora é trazer essas informações, as mais interessantes no momento, né, para dentro do sistema. Tá? Essa aqui é objetivo, o segundo objetivo. Né? Então, vou fechar aqui o relatório, tá? Fechado, e vou começar a criar essas estruturas básicas, né, de informação para demonstrar isso para o sistema. Vou dar um stop, carregar essa entidade aqui para baixo, para não atrapalhar. Eu vou ficar com esse espaço aqui mais livre. Né? Então, o primeiro elemento que a gente vai utilizar aqui, aqui em animar, ó, na aba animar, você vai encontrar esse elemento aqui, ó, chamado estado, essa área aqui. Então, aqui eu tenho relógio, data, né? Tenho aqui placar, que é quase uma matriz, né? Variável e gráficos. Tá? Acho que o placar é o que eu me refiro a nível. Não, acho que eles tiraram isso. Vamos experimentar esse elemento aqui. Mas são colunas só. Eu acho que nível foi retirado dessa versão.
Então, a gente vai trabalhar só com variáveis e com gráficos, tá? Pelo menos eu não estou visualizando aqui a entidade, a forma de representar nível, tá? E placar também eu não utilizei ainda. Acho que é mais uma tabela, a ideia de você ter uma tabela necessariamente. Vamos dar um ok só para experimentar aqui. Exatamente, é uma tabela, tá? Então, vamos trabalhar só com variáveis e com gráficos. Tá? Então, vamos começar com um relógio. Tá? Se eu quiser marcar o tempo aqui da minha operação, esse tempo de 10 horas, posso começar lá às 8 da manhã. Eu posso escolher se o relógio é analógico ou digital. Então, tem várias configurações aqui que você pode efetuar, né? Se vai até 24 horas, se vai até 12. Você pode também brincar um pouquinho com as cores, né? Trocar a cor desse relógio, a borda, né? Fazer aí um verdadeiro carnaval aqui. E os dígitos, aí, vamos colocar ele de pretinho aqui para aparecer. Tá? Posso colocar um fundo transparente também, posso botar um título para esse elemento, enfim. Eu vou deixar ele dessa forma, vou colocar ele aqui. Então, pressiono, arrasto o tamanho que eu quero e pressiono novamente. Tá? Esse aqui é o tempo agora, né? O tempo corrente. Data. Da mesma forma que o relógio, você pode configurar bastante aí, né, o formato que você quer. Ó. Mês, dia, ano, dia, mês e ano, tá? O que for mais conveniente aí. Isso pode ser numérico, pode ser tipo um calendário, onde você tem os dias, né? E da mesma forma também você pode configurar aí os textos da maneira que você achar mais interessante, tá? Vamos botar um rosa aqui para quebrar com um verde. Um pouquinho maior aqui. Aí. Vamos ver ele para cá. Então, se eventualmente a gente tiver uma mudança de dia, ele vai implementar aqui. E o tempo vai estar correndo aqui, ao mesmo tempo que corre aqui no cantinho, quando a gente está executando a operação. Tá? Vamos colocar algumas variáveis interessantes aqui. A gente tem 3 processos, né? Então eu vou criar 3 variáveis para o número corrente de fila para cada um destes processos. Então, vamos lá, variável. Olha só que legal, aqui tem várias opções disponíveis. Tem ali a chegada, aliás, a saída da chegada, a entrada do corte, a saída do corte, costura, mais ou menos essa mesma lógica até aqui o final, né? Até a decisão, aqui, ó, o que é falso e o que é verdadeiro. Não existe aqui a opção que eu quero, que é o número de peças em fila. Tá? Então eu vou ter que construir essa expressão, build expression. Então eu entro aqui, e aí eu vou arrancar a informação lá do relatório. Então eu quero fila. Não quero a média, eu quero o número corrente de peça em fila. Ó. Current number in queue. De quem? Do corte nesse primeiro momento. Tá? Então, essa aqui ó, é a expressão dessa variável. A hora que eu dou um OK, ele traz para cá, ele já traz o código pronto. E eu posso fazer algumas configurações, se eu quiser, né? Em termos de área, dígito, cor. Posso colocar um título, ó, vou colocar aqui, isso aqui é a fila do corte. Tá? Ok, vou colocar esse cara aqui. Sempre um clique, arrastei para onde eu quero, eu clico de novo. Ó. Fila corte. Para colocar da costura, eu poderia de novo em variável, fazer todo o processo. Mas eu posso também dar um Ctrl C, clico em cima aqui do fila corte, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele me permite inserir mais um label. É claro que agora eu vou ter que clicar 2 vezes aqui e ajustar. Se você é um operador um pouco mais avançado, tá, você poderia, por exemplo, já escrever aqui, ó, costura.queue, NQ, entre parênteses, costura.queue, que ele iria buscar o valor corrente da costura. Tá? Só que isso te dá uma margem de erro, pessoal. Se você
ficar insistindo nessa estratégia, né? Às vezes pode confundir ali o termo, escrever errado e ele dar erro. O certo, o garantido, vamos dizer assim, build expression, kill, current numbering kill, troca lá para costura. Ele faz exatamente o que você iria fazer, mas a chance de erro aqui é bem menor, né? Então, vou colocar aqui fila da costura. Ok. E posso novamente, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui a fila da inspeção. Nada me impede também de movimentar depois de definido. Ó. Posso segurar aqui o Ctrl, né? Selecionar duas e movimentar as duas. Então, vamos ajustar essa última aqui. Então, aqui vamos buscar lá expressão, kill, current numbering kill, aqui no caso é a inspeção. Ok. Trocamos aqui por fila da inspecal. Ok. Bom, eu já tenho uma espécie de resultado aqui, né? Se eu posso testar o meu código. Isso é importante que vocês façam. Vocês, volta e meia, quando forem construir, né? Não fazer tudo para daí testar. Faz um pouquinho, faz um teste. Ó. Vamos lá, executar. Dá um play aqui. Então, opa, muito rápido. Né? Deixa eu abaixar essa velocidade aqui. Não sei o que está acontecendo aqui. Que eu não estou conseguindo. Shift menor. Aqui, ó. Tem uma manhãzinha aqui. Ó. Eu estou tentando, não sei por que cargas d'água, eu não estou conseguindo movimentar aqui a minha velocidade aqui, ó, meu código, tá? Então, se você der um Shift menor, ó, segura o Shift, clica no menor, no jacarezinho menor, ele vai para lá. Aliás, e no maior ele vai para cá, ó. Tá? Então, seriam essa expressão aqui, ó. Vou deixar isso bem detalhado aqui para vocês. Desenhar, aqui tem um texto. Esse cara aqui, ups. Aqui que eu escrevo, será? Não. Ainda estou apanhando. Texto, cores. Ops, desculpe, telefone. Aí, resolvido. Aqui, texto, achei. Então, Shift, né? Se eu clicar o Shift, depois esse símbolo aqui, eu reduzo a velocidade. Reduzir velocidade. Reduzir. Tudo errado aqui. Reduzir. Isso. E o Shift maior, que seria esse aqui, aumenta a velocidade. Ok, vamos aumentar a fonte disso para uns 16. Ok. Então, vamos colocar isso aqui. Aqui no cantinho, só para vocês lembrarem. Né? Então, Shift menor, execução, Shift menor, diminui a velocidade. Aqui, ó, veja o movimento aqui. Ó. Shift maior aumenta a velocidade. Feito. Então, com a velocidade menor, vamos ver essa fila funcionando aí. Play. Olha lá, agora você vê o corte aumentando. E à medida que o tempo for passando, vai para a costura e vai começar a acumular. Ó. Tem uma inspeção, a inspeção está parada. A costura é dinâmica, né? Quando cai o corte, aumenta a costura provavelmente. Tá? Tempo passando, um dia só não vai ter mudança de dia. Ok, perfeito. Funcionando muito bem. Tá? Vamos colocar a ocupação agora, né? Desses elementos aí. Ocupação do corte, da costura e da inspeção, para dar uma espécie de revisão. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou colar eles aqui embaixo. Ó. Legal. Aí eu vou ter que editar, obviamente, né? Porque toda essa informação que está aqui está voltada aí para costura, para fila, desculpe. Né? Então, vamos atualizar. Vou clicar primeiro nessa aqui. Vou buscar a informação de ocupação. Ó. Selecionei a construção da expressão. Agora é recursos que eu quero. Ó.
utilização. Aqui, ó, vamos pegar a opção que seria legal, current number busy, por exemplo, seria ou a utilização corrente, ó, esse aqui talvez fosse legal, ó, do cortador, ok, aqui não é mais fila, né? Vou botar aqui ocupação, corte, vou ajustar esse aqui também. Clica 2 vezes, construir a expressão recursos, utilização corrente da costureira. E aqui, vamos trocar, ocupacão, ok. E o último aqui, construção da expressão, recursos, utilização corrente. Ok, e trocamos esse cara aqui por ocupacão. Ok, então temos aqui filas e ocupação. Tá? Testando. Vamos ver lá, ocupação. Ah, não, olha só que negócio interessante. Ó. Aqui é se ele está ocupado ou ele não está. Então é 0 ou 1. Tá? Então, não sei se vocês repararam, mas no comecinho estava um corte ocupado, né? E aí ele começou a rodar, agora todo mundo está ocupado aqui, agora o corte parou, ele ficou desocupado, agora o inspetor aparece como ocupado também, mas tá certo, tem que dar uma investigada o que aconteceu aqui, mas não é o melhor resultado, não é o que a gente quer buscar, né? Vamos trocar esse cara aqui por outra coisa, ó. Vamos buscar lá uma outra informação, ó. Recursos, utilização. Vamos pegar a utilização corrente aqui, ó. Então, current number busy, cortador, ok. Novamente aqui, expressão, recursos, utilização, current number busy, ok. E aqui, o último deles, né? Ah, eu sei porque deu erro, ó, gente. Agora eu descobri, ó. Aqui, ó, no cortador, ó, na expressão, eu esqueci de mudar, provavelmente ele está buscando o corte, ó, tá, ó, na utilização corrente, ó. Então, a gente vai trocar aqui para recursos, utilização, o current number busy do inspetor, né? Inspetor, agora faz mais sentido. Então, cortador, costureira, opa, olha aqui, ó, aqui também tem um erro, ó, cortador, olha o nome, aqui eu acho que ainda continua, ó, cortador também, ó. Então, nesse cara da costureira, eu tenho que fazer a troca, ó. Utilização, current number busy, costureira. Agora sim. Vamos dar uma checada, ó. Cortador, costureira, inspetor. Aqui, ó. Inspeção, costura, corte. Perfeito. Rodamos ali, ele deve buscar aí uma ocupação de 100% aqui. Agora já não tenho mais a movimentação. Olha lá, tem 2 pessoas trabalhando aqui na costura, né? Depois vai ter 3 por um breve momento. Não sei se chega a ter 3, não me lembro da configuração. Não, agora já parou. Agora tem um trabalhando em cada lado. Depois acho que o corte vem ajudar aqui, se eu não me engano. Ah, exatamente, ó. O corte veio para cá. Tá? Então aqui mostra quantas pessoas estão trabalhando em cada um dos processos. Vamos dar um stop. E se a gente quisesse o percentual de ocupação? Vamos ver se a gente consegue isso também. Ó. Então, não seria daí a utilização instantânea, nem a corrente aqui, né? A gente poderia pegar aqui, ó, o números de compromisso, também não seria um aspecto ideal. Talvez a gente possa pegar a média aqui, ó, a média deles, ó. Ou a média do número de ocupação, eu acho que faz mais sentido. Vamos ver. Ok. Vamos brincar nesse aqui. Destruir a expressão, recursos, utilização. Vamos pegar a média aí da costureira, não posso esquecer de mudar. Apesar que a gente está brincando, aqui está testando várias coisas para mostrar para vocês várias possibilidades, né? Mas acho que o final aqui vai ser essa definição, tá?
o average number busy inspetor. Deixa eu só ver se eu não fiz errado no segundo aqui. Não, tá certo. Davi costureira. Ok. Então, cortador, costureira e inspetor. Play. Ele vai começar a trabalhar. Aqui você começa a ter um percentual, né, de utilização e se passa dos 100% aqui. Tem duas pessoas trabalhando, né? Então, a ocupação está definida pelo dobro. Agora, a ideia é que esse cara aqui comece a diminuir, obviamente, né? Estava em 100%, cai para uns 80 e poucos, vai diminuir um pouquinho mais, e esse aqui vai aumentar, depois a gente tem que ver o percentual, né, individual de cada um que trabalhou. Esse fecha em 16, né, se eu não me engano. Legal. Aqui está resolvido aí, tá? Eu não quero ver os resultados. Vamos criar um gráfico, último elemento aqui da nossa conversa, né? Então, animar. Vamos dar um stop primeiro. Animar. Gráficos. Tá? Acho que deixa eu dar um ESCzinho aqui. Isso. Ok. Então, pessoal, descobri aqui, ó. Temos o nível aqui em gráfico, ó. Talvez esses elementos aqui fossem interessantes serem criados por nível, né, ao invés de ocupação. Vamos fazer um só para exemplificar para vocês. Ó. O nível, ele cria também uma opção, né, de configuração do tipo de nível que você quer, se você quer círculo, ponteiro. Vou pegar o retângulo aqui, ó. A direção que você quer também, tá? Dá para você brincar aí de várias formas diferentes. Tá? Novamente, eu vou ter que buscar a informação. Então, eu vou construir a expressão aqui, recursos, utilização. Vou pegar aquele average number busy mesmo, de média, vou pegar o corte, porque ele vai ser legal, porque ele vai começar em 100% e vai reduzir. Tá? Vamos colocar um título aqui, né? Nível... Nossa, nível... Ocupacão, corte. Aí. Ok. Então, vamos colocar ele aqui, ó, para representar. Ficou horrível aqui, né? O label ficou muito ruim, mas vamos aumentar um pouquinho, talvez fique melhor aqui. Aí. Então, se eu der um executar, ó, eu acho que vai acontecer, vai ter uma combinação do que ele tem aqui, né? Dá o play lá. Ó, ele vai encher, né? Não está trabalhando ainda. Agora ele enche, aí ele vai começar em 100%, e à medida que ele for finalizando, deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade, ele vai começar a reduzir. Olha lá, aí você consegue acompanhar a ocupação desse elemento aqui. Tá? Então, bem legal. Às vezes eu faço um misto, né, de nível com variável para acompanhar o valor bem certinho. Tá? Agora sim, animar aqui, vamos dar um ESC... gráfico. Então, gráfico. Vou fazer um gráfico das 3 filas. Tá? Então, eu vou adicionar 3 séries. Série 1 vai se chamar aqui fila 1, fila corte, né? Melhor. Vamos buscar lá a fila corte. Então, expressão, fila, número corrente, corte, ok. Vamos fazer aqui a fila 2, né? Fila costura, expressão, fila, número corrente, fila, e a fila 3, fila da inspecal. E vamos chamar aqui a fila corrente da inspeção. Tá? Então, todos os dados estão inseridos aqui, né? Então, nome, onde você pega a fonte, nome, onde você pega a fonte. Eixos, ele traz um pouquinho assim sobre o eixo X e sobre o eixo Y, aqui o left, né? A esquerda. Ó. Sobre o X é legal, né? Acho que seria uma boa, ele está de 0 a 100 aqui, ó. A gente mexeu um pouquinho no máximo aqui. Então, a gente está trabalhando com, no máximo, 10 horas, né?
Então, o nosso incremento aqui vai ser de de 1 em 1 hora. Então, máximo de 10, 1 em 1 hora o maior incremento. Então, ele adequa isso para... Ops, já cliquei aqui sem querer. Vamos inserir o gráfico aqui, não tem problema. E vamos voltar, clicar 2 vezes, ele volta para cá. Acabei dando um OK sem querer. Tá? Então, ficou legal que ele puxa aqui, né, o valor, ó, de 0 a 10 horas. Não se preocupe com isso aqui é diferente para cada um, tá? Então, ele cria aí uma amostra aleatória. Títulos, eu posso escrever, posso colocar um título aqui em cima, né? Escrever ali a definição das... comparação de filas, por exemplo. Comparação de filas, pode ser um exemplo aí. Escrito errado. Comparação de filas. Ok. Se eu quiser mudar as cores, também posso em áreas. Se eu quiser manter a legenda ou tirá-la, eu também posso. E eu posso também ver um gráfico 3D, por exemplo, algo parecido com esse daqui. Tá? Vou fazer um 3D só para vocês verem. Vamos movimentar um pouquinho para cá. Então, ele vai mostrar um pouquinho dessa brincadeira de fila aqui. Ó. Olha lá. Executar fila. De novo. Aí. Opa, olha só o que aconteceu. Por que ele fez isso? Ó? Ele está dando um update no meu gráfico a cada 10 minutos. Por que ele fez isso? Porque o nosso tempo de execução aqui, em execução, está definido em minutos, a nossa unidade de tempo base aqui. Ó. Então, se eu quero ver o gráfico bonitinho em horas, aí agora eu vou ter que mudar essa unidade. Então, ali em executar, ó, configurações, eu volto para horas. Ok. Então, ele vai entender que cada um desse aqui é 1 hora. Ele não vai ficar dando refresh no gráfico a cada 10 minutos. Tá? Vamos dar um play aqui para ver. Isso, aí você consegue ver o gráfico com um pouco mais de qualidade. Faz sentido, né? As filas diminuindo e umas filas aumentando. Acho que ainda tem um erro aqui, ó. Provavelmente eu peguei a mesma informação para 2 filas, ó. Vamos dar uma conferida aqui. Clicar 2 vezes aqui na base de dados, ó. Corte, corte. Tá vendo a costura aqui, ó? A costura está como corte também. Olha lá, vamos ajustar aqui para fila, corrente, costura. Tá? Tudo isso é para mostrar para vocês a possibilidade de você olhar, né? Perceber que alguma coisa está estranha. Tá? Todos esses erros aí têm uma justificativa aí de acontecer. Vamos lá. Então, play agora vai dar um comportamento um pouquinho diferente, né? Agora faz mais sentido. Ó, uma fila numa posição, outra em outra, né? O corte diminuindo, a inspeção aumentando, depois diminuindo. Agora você consegue ver exatamente no tempo aqui o que está acontecendo, tá? Bom, gente, segunda etapa seria essa. Agora vamos para a terceira aqui para finalizar esse processo, tá? Vamos supor que você queira a informação de peças reprovadas aqui, ó. Quantas peças foram reprovadas? Essa informação, ela não existe aqui nas opções de variável. Então, se você vier aqui em animar, né? Em animar, deixa eu dar um stop aqui, porque eu acho que ele está em execução. Tá. Em animar aqui, você não vai encontrar a opção de reprovação. Até aqui você encontra, porque a decisão falsa de 2 opções, ele te dá. Mas eu vou mostrar outras formas de você conseguir isso. Tá? Então, eu vou comparar aqui. Ó. Vou pegar, quando tiver uma decisão de mais saídas, isso não vai ser possível acontecer. Tá? Então, variável, ó, aqui você encontra a number out falso, ó, da qualidade. Então, esse aqui vai se chamar aí pecas reprovadas. Reprovadas, tá? Ok. Vou colocar elas aqui, ó.
Então é importante saber essa outra forma de trabalhar, porque mais à frente pode ser que você não tenha isso disponível. Preciso encontrar aqui agora o assign, ou seja, a definição de alguma coisa que acontece nesse ponto aqui exatamente. Ó. É aqui que eu tenho que pegar a informação. Tenho que pegar a informação onde ela ocorre para mim. Então, as peças reprovadas passarão por esse ponto aqui. Tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil. Ó. Assign. Em processos discretos, eu tenho o assign. Vou fazer uma definição disso aqui. Ó. O assign me permite fazer várias coisas. Tá? Dentre elas, a definição de um aspecto. Ó. Então, vou clicar aqui. Vou adicionar um assignment, criando uma variável. A variável, ou vamos chamar uma variável aqui chamada contest. Tá? Então, esse é o nome da minha variável. Para eu contar o número de peças reprovadas, eu preciso criar um somatório nesse ponto. Ó. Então, eu vou chamar esse cara de contest mais 1. Ou seja, contest é igual a contest mais 1. Começa em 0, 0 mais 1 é 1. Na próxima rodada, 1 mais 1, 2. Na próxima, 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. Tá? Olha lá, ok. Por exemplo, vou copiar esse elemento aqui, vou colar e vou recriar essa opção do contest aí. Uma variável provavelmente criada pelo assign deve estar aqui à disposição. Ó. Aqui, ó. Contest. Então, teoricamente, esses dois números aqui precisam ser iguais, né? Vamos avaliar isso aqui em executar. Ó. Peças reprovadas, nenhuma por enquanto. Vai demorar um pouquinho, porque o inspetor não está lá ainda. Olha lá, sempre igual. Por que é sempre igual? Porque eu estou fazendo numa a saída da decisão e na outra a contagem. Cada vez que um elemento passa aqui, eu conto. Então, quando eu não tiver essa opção de saída, porque eu tenho uma decisão de mais entidades, mais opções, se eu quiser contar, eu vou ter que usar o assign para isso. Tá? Uma outra possibilidade, perceba que não precisa implementar todas, é só uma, mas uma outra possibilidade seria você implementar uma gravação, record, tá? Que seria esse elemento que deve estar em algum lugar por aqui. Ou será que na versão nova ele foi eliminado? Vamos dar uma verificadinha aqui. Senão eu já passo para o outro. Road, não. Grouping. Separate. Batch, não. Match, não. Não. Eu acho que o record foi eliminado. Será? Ou eu não estou encontrando ele? Não. Não mesmo. Tá? Então, se a gente encontrar depois, eu mostro para vocês, mas por enquanto ele não... Eu acho que ele foi retirado. Tá? Será que ele está por aqui? Não. Perfeito. Na versão anterior a gente tinha, né, um comandinho de gravação e ele contava entidades de uma maneira um pouquinho mais fácil, sem fazer você criar essa decisão, esse assign aqui. O assign ele serve para muitas outras coisas, né, além de fazer a contagem, tá? E que é aí que chega exatamente no nosso quarto ponto, desculpe, que é a criação de entidades, né, a troca de entidades. Até o momento, pessoal, a gente estava trabalhando com esse label, com esse report, com esse relatório que passa por aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Se eu der o play, ó, passa vários relatórios, né? Você pode mudar essa entidade inicial, tá? Assim como você também pode
criar, alterar a entidade que você tem de trabalho. Vamos ver se eu consigo fazer isso facilmente aqui nessa versão. Perfeito, aqui, ó. Aqui existe, nas definições de data, existe o entity. Tá? Ao clicar nele, tá? Aqui em definições de data entity, você traz a figura inicial, ó, o initial picture, e perceba que está aqui em Picture Report. Tem várias opções de trocar isso. Ó. Por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, uma caixa, por exemplo. Ó, tá? Então, ao colocar uma caixa, né, se eu der o play, ele provavelmente vai trocar por caixa. Tá? E aí eu posso configurar isso do jeito que eu quiser. Né? Também posso aqui no Assign, para as peças reprovadas, trocar essa figura, se eu quiser. Ó. Em Assign eu posso, no End of List aqui, adicionar mais uma variável. Eu posso pegar o Entity Picture aqui, ó. E aí eu tenho a opção de troca também, ó. Vou trocar por uma bola verde agora, tá? Então, as peças que foram reprovadas ficarão com uma bolinha verde. Tá? Então, vamos lá. Caixas entrando. Muito bem, muitas caixas. Aí agora começa a inspeção. Olha lá a bolinha verde passando. Aí a bolinha verde volta para a costura. Então, criei uma diferença entre bolinha verde e bolinha e caixas, né? Tá? Então, você pode configurar isso mais à frente. Eu vou mostrar para vocês possibilidades de personalizar ainda mais. Tá? Então é isso, pessoal. Por essa aula, atingimos o objetivo aqui de criar um dashboard com muitas coisas. Fico devendo só essa questão do record, que eu vou dar uma olhadinha, ver se realmente foi eliminado. Pelo menos eu não encontrei ele em lugar nenhum. Mas a gente dá uma fuçada depois, caso eu descubra onde ele está, né? Eu coloco em outra aula. Só para frisar, né, ele seria uma outra forma de obter o número de peças reprovadas. Aqui a gente usou o assign, né, mas ele também seria uma opção aí para fazer essa contagem. Tá? Grande abraço, façam os exercícios e até a aula. Tchau!